dia. Hoje nós iremos falar sobre os ecossistemas aquáticos. O que é um ecossistema, certo? Que é os organismos que vivem e ocupam uma determinada área, também descritos como comunidades que interagem continuamente entre si com o ambiente físico e fatores abióticos. Um ecossistema ele se caracteriza por representar determinado ambiente onde os organismos eles irão interagir entre si, sendo eles dependentes um do outro. Um vai depender do outro. Para assim eles manterem um equilíbrio entre eles dois, né? Entre a comunidade da vida. Iremos agora conhecer quais são os ecossistemas aquáticos, né? Os dois principais ecossistemas aquáticos são os marinhos e o de água doce. Os ecossistemas aquáticos eles estão divididos em pântanos, lagos, lagoas, mangues, estuários, rios, córregos, mares, geleiras, lençóis freáticos, restingas, entre outras. E cada uma com suas peculiaridades, cada uma com suas características. Bom, agora nós iremos conhecer a classificação dos organismos aquáticos, que ao analisar os componentes bióticos do ecossistema aquático, podemos classificar os organismos em três grandes grupos. O primeiro é o plâncton, que é um composto, um micro-organismo pequeno, que fica suspenso na água, que englobam seres fotossintetizantes. São microáguas, cianobactérias, e eles são produtores ecossistema e constituem na fitoplâncton. E vocês podem estar olhando aí ó, um dos exemplos, tá bem nessa imagem para vocês. E por sua necessidade de luz solar, são encontrados principalmente nas camadas mais superficiais, além de servir de alimento para várias espécies aquáticas. E é responsável pela produção de grande parte do O2 atmosférico. Aqui nós temos mais dois que participam dessa classificação, que é o nécton, que é aquele que nada. Os néctares são organismos aquáticos que se destacam por sua capacidade de vencer a força da correnteza. São seres vivos, portanto, que apresentam a capacidade de deslocamento e natação. Um exemplo bem popular deles é a baleia, peixes, tubarões e lulas. Vocês podem estar vendo os exemplos aí na lateral também, as imagens. E temos os bentons, que são profundidade, né? Bentos significa profundidade. É formada por seres que vivem no leito do mar, alguns são fixos, seixos, como as águas microscópicas, as esponjas, as ostras, as cracas, as anêmonas, e outros que se locomovem pelo fundo no substrato, como a estrela do mar, os caranguejos, os siris e os caramujos. Esses são alguns dos exemplos de bentons. Agora nós iremos conhecer o ecossistema de água doce, que são os ecossistemas de água doce que englobam os córregos, lagos, lagoas, geleiras, reservatórios subterrâneos e rio. A água desses ecossistemas ela é utilizada pelos seres humanos para o uso doméstico, industrial e agrícola. E os ecossistemas de água doce eles podem ser classificados de acordo com o grau de movimento da água, lênticos ou lóticos. Ambiente lêntico. Nesse ambiente, a água é praticamente parada, não há quase nenhum movimento, não há movimentação. Um exemplo disso é nos lagos, lagoas, poços e reservatórios subterrâneos. Já no ambiente lóticos, são aqueles em que há movimentação de água, ou seja, a água ela vai se movimentar, ou seja, a água doce tem uns exemplos, que são os rios, né, que vocês percebem que há um movimento na água, e os córregos e os riachos. Ecossistemas marinhos, que são os oceanos que consistem em maior número de ecossistemas do planeta, e sua ampla variação de profundidade pode chegar a mais de 11 quilômetros de alguns locais e cria uma gradiente de condições que se represente a composição da fauna e da flora marinhos. A sua luz ela consegue planetar até cerca de 200 metros de profundidade. Essa faixa ela é chamada de zona fótica. Nela que se concentram os organismos fotossintetizantes em locais próximos à costa, onde a possibilidade de nutrientes é maior.
produtividade é máxima. Dando continuidade falando sobre ecossistemas marinhos, iremos falar sobre a zona afótica, representada a região marinha, que não recebe qualquer interferência na incidência luminosa. Os organismos heterotróficos que habitam esta faixa dependem da disponibilidade de oxigênio e matéria orgânica absorvida. E nessa zona há organismos produtores, bactérias quimossintetizantes, que obtêm alimentos a partir de compostos inorgânicos liberados. Temos também a zona pelágica, que corresponde à região onde vivem os organismos que não dependem do fundo marinho, isto é, da zona betônica. E temos a zona abissal, que corresponde à porção mais profunda dos oceanos, a partir de 2 km de profundidade. E a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido e tenham um bom dia.